Muito bem, são 7h08, confirmando 7h08, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Abraçar aqui você que nos escuta pela 95,9 FM, através da internet também, na radiorural.com/95fm, a você que nos assiste ao vivo pela TV Curtição em todo o nosso Nordeste, aquele abraço, bom dia, muito obrigado por permitir com que o nosso Panorama 95 entre cedinho, né? Desde as 6 horas da manhã, no seu lar, no conforto da sua casa. 7h09, hora do quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, quadro Check-up no rádio de hoje, recebendo o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama. É uma satisfação estar aqui novamente. Lembrar que hoje o tema é livre. Você já pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988775550, ou telefone 3421-2272, ou então deixa aí a pergunta na live no nosso Facebook, que o Dr. Wander responderá com muito prazer, com muito carinho aqui para você. Tem uma pergunta que chegou hoje logo cedo. O nosso ouvinte conta que tem 46 anos de idade e é viciado em café. Ele toma café praticamente o dia todo. Café, no caso, por exemplo, dele, que já é quase um vício, faz mal ao coração? Então, Marcos, o café, ele está na lista dos medicamentos, não, dos alimentos que são considerados controversos pela medicina. A gente sempre ouve falar ou assiste num jornal ou lê numa entrevista, numa reportagem, ora alguma reportagem falando sobre os benefícios do café, ora uma reportagem falando sobre o potencial que o café tem de fazer mal à saúde da população. Nesse mesmo grupo a gente inclui aí, por exemplo, o ovo de galinha, que tem muita gente que também, pode comer ovo de galinha, não pode comer ovo de galinha. Tem uma série de alimentos que chocolate uma hora faz bem, outra hora faz mal. A gente sempre tem que sentar e avaliar individualmente como foram as condições desses estudos que deram essas respostas para a população acerca de um determinado alimento fazer bem ou fazer mal à saúde. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Ela só perde para a água, né? Então, 90%, estima-se que 90% da população faz uso regular, pelo menos regular, de alguma maneira, de café. Então, é uma substância, um alimento que precisa ser estudado de fato, e aí os estudos acabam trazendo muitas vezes dados conflitantes, muito provavelmente porque eles partem de premissas ou investigam aspectos diferentes do café. Uma coisa é você tomar uma xícara de café por dia no seu café da manhã. Outra coisa é a pessoa acumular ao longo de um dia inteiro, por exemplo, uma garrafa de café, como é o que parece ser desse nosso ouvinte que diz que tem 43 anos e que bebe o café o dia inteiro. Não estou julgando aqui as quantidades, mas o dizer dele, né, de que toma café durante o dia inteiro, remonta a gente ou alerta a gente para a possibilidade de que ele de fato esteja exagerando. E isso é o que de fato a gente sabe que com certeza faz mal à saúde da população, das pessoas que fazem o consumo. Esses estudos eles são conflitantes porque a maioria deles não consegue definir uma dose precisa para... A maioria desses estudos são estudos observacionais. Você apenas pergunta para a população preenche um questionário, você não tem como ter um controle absoluto da quantidade de café que a pessoa vai consumir num dia. Até porque você não está lá para vigiar a pessoa. É diferente de você dar para a pessoa um comprimido, que você sabe quantos miligramas tem daquela substância, e aí a pessoa vai consumir aquela quantidade específica. No caso do café, esses estudos geralmente você só faz preencher um questionário para tentar dizer mais ou menos quanto você tomou de café ao longo da semana. Então, às vezes a gente erra, ele é sujeito a erros. Uma coisa que a gente sabe de fato, entretanto, é que tomar muito café, assim como comer muito ovo, muito chocolate, muita carne, muito arroz, comer muito exageradamente de qualquer tipo de alimento nos faz mal, não faz bem. No caso específico do café, ele tem um potencial de induzir arritmias no coração, que são
batidas ou batimentos anormais do coração que podem ter consequências graves e inclusive também trazer sintomas desagradáveis para os pacientes, como por exemplo as palpitações, a sensação de que o coração está batendo anormal ou acelerado. Isso de fato advém em geral com o consumo além do recomendado de café, que a gente não tem um valor específico para isso. Geralmente se recomenda no máximo 2 xícaras de café por dia. A gente não tem uma dose precisa, mas a gente sabe que consumir a toda hora, consumir o dia inteiro, de fato, é uma dose exagerada e que pode trazer prejuízos para a pessoa. Não apenas no coração, mas inclusive também no próprio raciocínio. Você fica dependente dos efeitos da cafeína para se manter alerta e algumas vezes o raciocínio ele passa a ficar atribulado em função do uso contínuo de café. Pode ser aqui o caso aqui do nosso ouvinte que conta que ela toma café, por exemplo, 1 vez por dia, mas no dia que ela toma 2 vezes não consegue dormir. Ela até pergunta, tem a ver com insônia? Tem, sim, com certeza. O café ele é uma substância que estimula os neurônios que nos mantêm em vigília. Então, é utilizado, tanto é que a gente sabe que é utilizado por pessoas que estão em vésperas de provas, para passar a noite, virar a noite de sono, né, estudando. Então, é uma substância que ela tem efeitos sobre o nosso cérebro, não apenas no coração. Você tomar café à noite, especialmente, ou fazer o uso do café à noite, para quem não está acostumado, pode levar de fato à insônia, você não dormir bem. Para quem não esteja acostumado, mesmo tomar mais do que o normal ao longo do dia, dependendo da quantidade que você tome, como é o caso aí, ela é habituada a tomar apenas uma dose, 1 xícara de café por dia. Quando ela passa desse limite, o café ainda permanece circulando no corpo dela por mais tempo, e aí isso faz com que ela não tenha sono no final do dia. Isso é compatível com o efeito da substância. A nossa ouvinte Lúcia Fernandes pergunta, doutor Wander, por que mesmo a pessoa que não tem problemas cardíacos tem pressão alta? Porque não há uma relação direta, obrigatória entre a pressão alta e os problemas cardíacos. Na verdade, a pressão alta, ela, na maioria das vezes, ela costuma apresentar-se primeiro e ela é quem é o fator de risco para o aparecimento no futuro dos problemas cardíacos. A pressão alta, na verdade, ela se desenvolve não por um problema no coração necessariamente. Na maior parte das vezes, inclusive, isso não se dá dessa forma. Na maior parte das vezes existe uma associação entre uma predisposição genética que o paciente tem, então ele já herdou isso de nascença e costuma essa pressão alta se manifestar tardiamente na vida. Você não nasce já com a pressão alta, ela só vem se manifestar geralmente entre os 30 e os 50 anos de idade. Mas essas condições genéticas, elas são moduladas, elas podem ser aceleradas ou retardadas pelo seu comportamento no ambiente, o meio ambiente que a gente chama, que é a maneira que você lida com a sua vida em relação a alimentos, a atividade física. Ou seja, se você não faz atividade física, se você está acima do peso, se os seus alimentos são muito salgados, você consome uma quantidade acima do normal de sal, tudo isso vai acabar desregulando o seu corpo e vai fazer com que essa predisposição genética que você tenha, ela apareça mais cedo. Então você tinha uma tendência natural de ter pressão alta aos 50 anos. Se você fica acima do peso, se você não faz atividade física alguma, se você come tudo que é comida salgada, em vez de ter pressão alta aos 50, você passa a ter aos 30. E essa desregulação que a gente fala, ela não tem a ver necessariamente apenas com o coração. Na verdade, as principais substâncias que são envolvidas no processo de pressão alta, elas não são originadas no coração. Algumas são originadas em nervos, que é verdade, até tem comunicação com o coração, mas na verdade fazem parte do que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que é o sistema que descarrega principalmente adrenalina e noradrenalina no nosso corpo. Esse é um dos responsáveis pelo aumento da pressão de longo prazo. Na verdade, ele aumenta a pressão de curto prazo, mas aí o paciente com estímulo repetido, ele passa a ter pressão alta de longo prazo. E o principal sistema neurohormonal que acaba resultando em aumento das pressões em longo prazo é um sistema que envolve principalmente os rins.
É o sistema que a gente chama de renina, angiotensina, aldosterona. São 3 substâncias que começam a aparecer em cascata, em cadeia, e o aparecimento delas, que é precipitado pelos rins, os rins percebem que tem algo errado com a circulação e aí começam a agir produzindo a primeira substância, que é a renina, e depois vem a angiotensina e a aldosterona, e aí isso começa a aumentar a pressão. Então, a pressão, ela não tem necessariamente uma obrigatoriedade de vir junto com um problema cardíaco. Muitas vezes, na maioria dos casos, ela aparece anos ou décadas antes do problema cardíaco. Quando a pressão não é tratada, quando ela passa longos anos sem ser bem controlada, aí sim ela começa a sobrecarregar o coração, uma vez que o coração é o motor, é a bomba quem faz com que o sangue circule, e se você está trabalhando com esse motor forçado, com a pressão muito alta, né, ele não vai resistir por muito tempo. Ele vai, em uma hora, ele vai apresentar uma falha. Eu sempre faço analogia com os pacientes, dizendo assim, imagina você pegar uma bis e tentar ir daqui para Natal na primeira marcha numa bis. Não tem como, você vai forçar o motor 270 km na primeira marcha, querendo botar 80, 90 km, não vai aguentar, do mesmo jeito. Não é da noite para o dia que isso acontece, é você forçando ao longo de muito tempo, que aí o coração começa a apresentar seus problemas. A nossa ouvinte Daiane pergunta, Dr. Wander, é normal pessoas que estão com crise de ansiedade, a pressão se elevar um pouco, e se é interessante nesse caso consultar um cardiologista? Não, é normal sim. Antes dessa consulta ao cardiologista que ela sugere aí, seria interessante que ela visse um tratamento para esse quadro de ansiedade dela. Seja um tratamento multidisciplinar, com acompanhamento psicológico, por exemplo, se o nível de ansiedade for muito alto, inclusive com um psiquiatra, mas é importante que ela faça esse tratamento, inclusive porque esses pequenos aumentos, como ela descreveu aí, não é a pressão que vai a 20 por 12, 20 por 13, são pequenos aumentos, a pressão sobe para 14 por 9, para 15 por 9, eles estão claramente relacionados a essas crises de ansiedade, nos pacientes que têm, obviamente, crise de ansiedade. Então, você está com a sua pressão normal, a sua pressão é 12 por 8, e aí de repente você tem uma crise de ansiedade, já convive com essa crise, já sabe que ela existe, sabe que isso é de fato uma ansiedade, e aí nessas crises você achou de verificar uma vez a pressão e constatou que ela estava 14 por 9 ou 15 por 9. Esse aumento de pressão associado temporalmente, né, que é associado no momento em que você está na crise de ansiedade, ele não é a causa, ele é mais consequência da sua crise, na qual, nessa crise de ansiedade, você tem uma descarga muito grande de substâncias do sistema nervoso autônomo que a gente falou aqui, onde você tem descarga de adrenalina e noradrenalina. Os efeitos que são percebidos são de mal-estar, suor frio, palpitações, e aí a pressão aumenta. Então, ela não deve ser, muito provavelmente, ela não deve ser a culpada. O recomendado seria que primeiro você procurasse um tratamento apropriado para a sua ansiedade, e se mesmo assim a sua pressão, você está bem, não tem mais crise de ansiedade, e mesmo assim sua pressão persiste alta, aí a gente precisa de fato investigar. Solange pergunta, tem 41 anos de idade e ela diz que quando está caminhando ou fazendo algum exercício físico, ela fica abrindo muito a boca, né? Como se estivesse com sono. Aí até falaram para ela que isso tinha a ver com o metabolismo, né? Que é muito lento, isso é verdade? Marcos, eu não sei, muitas vezes esse ato de abrir a boca durante a atividade física pode ter mais a ver com a maneira com a qual o paciente lida com a respiração. Eu não acredito que tenha necessariamente relação com o fato do paciente estar com o metabolismo mais alto ou o metabolismo mais baixo. Não me parece ter. A menos que ela diga que sente sono ao praticar o exercício, que aí de fato algo parece estar estranho e requerer alguma investigação adicional. Mas só o ato de estar abrindo a boca sem estar de verdade com sono ao fazer exercício pode ter mais a ver com alguma necessidade maior que você tenha de respirar, uma vez que na atividade física é requerido que os nossos sistemas do coração, que é o cardiovascular, e dos pulmões, que é o pulmonar, é requerido, é necessário que eles trabalhem mais durante o exercício físico. Então, em função disso, você pode ter de fato uma exigência maior do corpo de respirar mais e aí acabar
a maneira como o seu corpo acaba fazendo isso, em vez de ser respirar mais profundamente, pode ser tentando abrir mais a boca, fazendo algo que simule esses bocejos. É o que eu vejo como correlação nesse caso. Doutor Wander, nosso ouvinte Alice pergunta, sinto dor de cabeça e sou viciada no Dorflex. Ele faz mal ao coração? Ele não faz mal, né, somente ao coração, ele faz mal até para a própria cabeça. Existe um diagnóstico neurológico. Eu não sou neurologista, mas como clínico a gente aprende algumas dessas nuances de outras especialidades também. E existe, Marcos, um diagnóstico médico que se chama cefaleia ou dor de cabeça por abuso de analgésicos. Então a pessoa passa a se tornar dependente daquele analgésico em função de usar tanto ele. Assim como a cafeína. Vamos voltar aqui ao começo da nossa entrevista com aquele nosso ouvinte que falou que tomava muito café. Se a gente perguntar aqui para a população, quem está nos ouvindo aí em casa, certamente ou conhece alguém ou já viveu essa situação de depender ou precisar do café para não sentir dor de cabeça durante o dia. Tem muita gente que a gente escuta dizer isso. Não são poucas as pessoas, Marcos, que dizem que precisam de uma dose diária de café, porque se não tomar essa dose diária de café, eles sentem dor de cabeça. E isso acaba construindo uma relação de dependência no nosso corpo. Do mesmo jeito acontece com o Dorflex, que, veja só, dentro dele contém cafeína. Além de conter a dipirona e a orfenadina, que é um relaxante muscular, também contém a cafeína. Então os pacientes que fazem uso contínuo do Dorflex para dor de cabeça, eles passam a se tornar dependentes. Isso pode ser ruim para o coração, porque pode aumentar a pressão, em alguns casos pode levar o paciente a precipitar arritmias, mas também tem efeitos diretos sobre o sistema nervoso. Ele pode ficar dependente da medicação para poder tratar a dor de cabeça, e isso não é adequado. Já que ela está tomando tanto remédio assim, e esses remédios normalmente se tomam depois que a dor de cabeça aparece, eu sempre converso com os pacientes dizendo, por que a gente não fazer um medicamento para prevenir? Porque aí você não sente mais a dor de cabeça e o medicamento também não vai lhe fazer tão mal quanto esses que são utilizados apenas para tratamento. Ok, tem outra pergunta aqui, chegando aqui no nosso WhatsApp. Doutor, o que é creatinina? E por que ela sobe? Meu filho tem 23 anos e está com essa creatinina alta. Na verdade, o termo certo é creatinina. Creatinina é um produto de excreção do nosso corpo. Ele é um produto do nosso metabolismo proteico e ele está associado à função dos rins, uma vez que os valores que permanecem no sangue, eles tendem a permanecer num nível, numa faixa muito estreita, que é regulada pelos rins. Na verdade, os rins servem como filtro do nosso corpo. Então, Marcos, cerca de 180 litros de sangue. Nós só temos 5 litros de sangue, mas esses 5 litros de sangue, eles passam uma quantidade grande de vezes. Eles passam 36 vezes dentro dos rins a cada dia. Então, circulam dentro dos nossos rins 180 litros de sangue por dia. Ele filtra tudo isso e devolve o sangue limpo de volta para a circulação e retira dele as impurezas. Uma dessas impurezas é a creatinina. Quando o rim não está trabalhando adequadamente, ele não consegue extrair a creatinina e, consequentemente, a creatinina permanece elevada no nosso sangue. Então, ele é um indicador, em alguns casos, de doenças nos rins. A gente lembra apenas que, para alguns pacientes, especialmente pacientes jovens, e mais especificamente ainda, pacientes jovens com grande carga muscular, um paciente muito musculoso, que tem uma massa muscular muito grande, a creatinina, que é um produto de degradação da proteína, especialmente das proteínas musculares, ela pode estar elevada em pequenas quantidades, ela pode estar elevada nesses pacientes jovens, bem musculosos, sem que ela indique necessariamente um problema nos rins. Doutor Wander, obrigado por sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quinta.